Do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, um trecho do item 2, que é a parábola da festa de núpcias, os comentários de Kardec. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles julgavam-se destinados a uma dominação efetiva no plano material. As leis de Deus são leis para todo o universo. E o Evangelho também, na medida em que o Evangelho é a explicação das leis de Deus naquilo que diz respeito à forma como devem ser vividas pelo ser humano. Enganam-se aqueles que hoje e em alguma época pensaram que Deus tem preferências e coloca ou atribui privilégios a determinados grupos em detrimento de outros. Infelizmente, até hoje nós vamos encontrar esse pensamento, em que alguns, por tomarem contacto com determinados conhecimentos, determinados esclarecimentos, se julgam acima dos demais. Isso está presente em todo o lado. E o movimento espírita não é exceção. E, portanto, todos nós precisamos cuidar das interpretações que fazemos e precaver-nos contra determinados exageros nessas mesmas interpretações, para não repetirmos, recapitularmos erros do passado desnecessariamente. Então, ao tempo do Cristo, de Jesus, o povo judeu acreditava-se como sendo o povo eleito. E, de facto, foram o povo escolhido para disseminar pela humanidade o monoteísmo, a crença no Deus único. Ora, esta crença já existia muito antes do próprio Moisés. Aliás, Moisés, que foi criado na realeza egípcia, tomou contacto com estas realidades nos círculos iniciáticos do Egito, em que muitos sacerdotes antes dele já conheciam, já tinham esta intuição, esta noção de que o universo, para ter ordem, tem que obedecer a uma unidade. E, portanto, essa unidade tem que obedecer a uma inteligência. Porque se tivéssemos várias inteligências a governar, nós não teríamos unidade. Não teríamos unidade. Não teríamos ordem. Teríamos caos. Cada uma a puxar para o seu lado, cada uma com a sua agenda, cada uma com a sua vontade. Portanto, esta ideia não é exclusiva da tradição judaico-cristã. Ela já existia, mas não estava ainda disseminada entre as massas. Era uma ideia que estava circunscrita aos círculos iniciáticos, porque a massa, o povo, ainda não tinha maturidade para compreender que as várias forças da natureza provêm apenas de uma
inteligência. E é uma inteligência que não tem forma, não tem corpo. Portanto, cuidado para não pensarmos em Deus assim como foi pintado por Michelangelo na Capela Sistina. Um homem musculado, de barbas, assim, um ancião, a tocar nos dedos de Adão. Esse é um Deus antropomórfico. Não é o Deus em que nós, nomeadamente de acordo com a doutrina espírita, cremos. Nós cremos num Deus que é imaterial, que não tem forma, não tem olhos, não tem mãos, não tem boca e, portanto, não pode ser compreendido nem alcançado pelos sentidos físicos. É claro que, por agora, muitas vezes nós, de uma forma simbólica, metafórica, para facilitar a compreensão, utilizamos determinadas expressões linguísticas, né, para nos referirmos a quando Deus fala, a mão de Deus, etc. Utilizamos esta comparação com o ser humano por uma questão de facilidade, e está tudo bem desde que nós saibamos que isso não é literal. Então, o povo judeu foi de facto o povo eleito para disseminar esta crença no Deus único. Mas a sua missão, e quem quiser aprofundar mais sobre este assunto, poderá fazê-lo no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, em que explica justamente o papel das várias religiões, dos vários grupos étnicos, qual é que foi a missão de cada um, qual é que foi o contributo de cada um, quais foram as virtudes e os vícios de cada um, em que é que acertaram, em que é que falharam, e portanto tudo lá está explicado para quem quiser aprofundar. E portanto foi dado a esta coletividade esta missão de preservar e a seu tempo divulgar a crença no Deus único. Jesus, dando continuidade assim à revelação que tinha sido feita por intermédio de Moisés, vem agora trazer-nos um pouco mais de compreensão sobre o caráter de Deus. Para nos mostrar que Deus não é só uma inteligência que cria o mundo. Não é só a inteligência suprema. Deus é amor, Deus é Pai. E é um Pai que se envolve na criação. É um Pai que conhece e que ama cada criatura, cada um de nós. E é um Pai que não exclui, pelo contrário, que busca aqueles que mais o necessitam. E Jesus, que vem em representação do próprio Pai, pela sua qualidade de espírito muito mais evoluído do que aqueles que, por enquanto, nos encontramos aqui em processo de evolução na Terra, ele próprio o disse: eu e o Pai somos um. Tal é a sua afinidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E, portanto, vamos ver em Jesus a expressão e a manifestação do amor de Deus pela criação. Vamos ver em Jesus a procura dos aflitos, aqueles que mais sofrem, dos excluídos. Vamos ver em Jesus o rompimento de fronteiras e de preconceitos, nomeadamente quando ele se dirige a Samaria, sendo que os samaritanos tinham uma rivalidade com os judeus.
E isso foi muito estranhado pelos seus seguidores na época. E muitas outras coisas em que nós vamos ver em Jesus um comportamento muito estranho para aquilo que eram as convenções. E interessante que os seus discípulos, que deram continuidade à sua obra, durante muitos anos pensaram no Evangelho como sendo algo apenas para o judaísmo. E é interessante pensar nisto porque hoje muitos pensam que, nomeadamente dentro do judaísmo, que o Evangelho é para todos menos para eles. Mas houve um tempo em que se acreditava que o Evangelho era só para os judeus. Até que o doutor da lei, redimido e primeiro perseguidor dos cristãos, agora Paulo, de Tarso, de São Paulo, compreende que o Evangelho é universal. E por isso tem que ser disseminado para todos os povos. Porque Deus é Deus para todos. Não é Deus dos judeus. É Deus para o universo. E, portanto, o seu pensamento, a sua lei, tem que ser ensinada, divulgada a todos. E é aí que Paulo rompe as fronteiras e inicia o seu projeto de divulgação do Evangelho pelos gentios. E então começa as suas viagens pela Ásia, pela Europa, pelo Oriente Médio, para espalhar o Evangelho entre aqueles que não conheciam nem Moisés. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos num Deus que não é um Deus de religião. Não é um Deus que pertence a este ou aquele movimento. É o Deus, é a inteligência que criou todo o universo. Acreditamos nas leis que são emanações do pensamento divino, que são leis para todo o universo. Acreditamos que a experiência que nós vivemos aqui na Terra, enquanto espíritos imortais em evolução, é a mesma para todos, independentemente da escolha, da religião de cada um. Porque a dor é a mesma dor para todos. Seja ateu, seja cristão, seja outra coisa qualquer. Quem sofre, sofre. Os desafios que nós vivemos são os mesmos para todos. Quem pisa a superfície do planeta pela porta da reencarnação está sujeito às provas e às expiações. Está sujeito às tribulações que fazem parte da experiência material e que visa o nosso aperfeiçoamento. Então nós estamos todos na mesma circunstância. Estamos todos sob as mesmas leis. Estamos todos sujeitos aos mesmos processos. Não há privilegiados. Não há privilegiados. E aqueles que, porventura, já se apresentam como mais capazes de lidar com certos desafios e preservar a sua harmonia interior, a sua calma, a sua tranquilidade, que revelam mais sabedoria para lidar com determinados desafios, assim se encontram fruto do seu trabalho interior e do seu próprio processo evolutivo. Não há privilegiados. Da mesma forma que quando encontramos na escola um aluno que se destaca, é fruto do seu trabalho. É fruto do seu trabalho, das suas conquistas, do seu esforço. E, portanto,
no decurso da nossa evolução, somos nós que vamos construindo as nossas conquistas. Somos nós que vamos adquirindo pelo esforço próprio, pelo trabalho, determinadas qualidades que nos capacitam para lidar com determinadas experiências com mais tranquilidade e que nos habilitam a usufruir de outras experiências mais agradáveis. Porque tudo é reflexo das nossas conquistas de acordo com a lei de ação e reação e de acordo com a lei da atração. Quando nós cometemos determinadas faltas, ou seja, transgressões à lei de Deus, nós sofremos as consequências. Nós sofremos as consequências. Disse Jesus, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, se as nossas obras na relação uns com os outros se as nossas ações são agressivas, são egoístas, são carregadas de ódio, de impaciência, o que é que nós vamos receber dos outros? É isso que vamos receber dos outros. Se nós somos pessoas conflituosas, aquilo que nós vamos receber nas nossas relações uns com os outros é conflito. Nós vamos criar isso para nós. Se nós somos pessoas intolerantes, impacientes, o que é que nós vamos encontrar na relação uns com os outros? Intolerância e impaciência, ou pessoas que testam os nossos limites. Então, lei de ação e reação. Lei da atração, lei da afinidade. Lei da afinidade. Se nós nos comprazemos em dizer mal, se nós nos comprazemos em discussão, que tipo de amizades ou de pessoas é que nós vamos atrair para nós? São pessoas que se afinizam connosco, que gostam do mesmo tipo de conversas, que gostam do mesmo tipo de relação. Por isso, muitos, sem se aperceberem, permanecemos ou podemos permanecer em determinadas alturas da nossa vida em relações que são nocivas para nós, que são tóxicas para nós, que são disfuncionais, que são doentias, porque de certa forma nós nos comprazemos naquele tipo de relação. Nós estamos a atrair para nós pessoas de acordo com os nossos gostos, os nossos interesses, as nossas necessidades. A pessoa que gosta de ser bajulada vai atrair para si o quê? Bajuladores. E vai estar rodeada de mentira. Porque é a mentira que bajula, é a mentira que diz ao outro o que ele quer ouvir. Uma pessoa vai atrair para si, de acordo com aquilo que ela procura. A pessoa que vive para obter favores do outro, para usar o outro para satisfazer os seus interesses, vai atrair o quê? Amizades sinceras e genuínas? Não, vai atrair pessoas que também vão servir dela para satisfazer os seus interesses. Troca por troca. Troca por troca. Então as amizades viram negócio. Enquanto esta pessoa estiver naquela posição, tiver acesso a estas coisas, nós somos muito amigos. Quando a pessoa deixa de ter esse acesso, então já não é tão interessante. Deixamos de a convidar para os aniversários. Então todos nós estamos sujeitos a isto. Não importa qual é a nossa escolha ou preferência religiosa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós sofremos porque, em certa medida, nós ainda não vivemos de acordo com as leis de Deus.
E como é que nós podemos resumir a lei de Deus? Ama o próximo como a ti mesmo. Tal como foi enunciado por Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amor. Porque Deus é amor. Então a sua lei é de amor. Como diz Chico Xavier, quem não ama está fora da lei. E, portanto, grande parte do nosso sofrimento resulta da nossa incapacidade ainda de amar o outro. Por isso é que nós sofremos quando o outro não nos faz determinadas coisas, quando o outro não corresponde às nossas expectativas, quando o outro não nos agrada, porque nós não somos ainda capazes de amar o outro como ele é, sem esperar nada em troca, porque esse é o amor verdadeiro, é o amor que não espera nada em troca. Quando nós formos capazes de amar assim, o outro pode fazer o que ele quiser. Nós não estamos à espera de nada dele. Nós não precisamos que o outro faça nada em particular para o amarmos. Nós amamos e pronto. É isso que Deus faz connosco. Deus ama-nos. Porquê? Porque essa é a sua natureza, porque Ele é amor. E se eu me portar mal ou fizer determinadas coisas, Deus deixa de me amar? Não. Porque o seu amor é incondicional. Então não depende daquilo que nós façamos ou deixemos de fazer. Não depende de nada. Não há nada que nós possamos fazer que diminua o amor de Deus por nós. O seu amor por nós é absoluto. Nada. E não há nada que nós possamos fazer que aumente o amor de Deus por nós. Porque o seu amor por nós já é absoluto, já é infinito, já é ilimitado. Deus precisa das nossas orações? Não. Ele é Deus, não precisa de nada. O absoluto não precisa de nada do que é relativo. Deus é o absoluto. É o ilimitado. Nós somos limitados. Deus precisa de alguma coisa de nós? Não. Nada. Mas como Deus nos ama, Deus deseja que nós queiramos estar com Ele. Não porque precise de nós, mas porque quem ama gosta de estar próximo do outro. Quem ama gosta de estar em relação com o outro. Pensemos na relação com os filhos, da relação com as pessoas que nós amamos. Alimenta-nos. Nós gostamos de estar na companhia do outro. Não por aquilo que o outro pode fazer por nós, mas é simplesmente a experiência de estar numa relação de intimidade. Mas para nós experimentarmos essa relação de intimidade, o outro tem que querer. Porque quando o outro nos dá um abraço porque é obrigado, o abraço não tem o mesmo gosto. Quando o outro nos beija porque é obrigado, o beijo não tem o mesmo sabor. Não tem graça. Quando o outro está ali connosco, contrariado, não tem graça nenhuma. Então Deus espera, deseja, que nós um dia desejemos estar com Ele. Criar esta relação de intimidade com o Criador. E este é o símbolo que Jesus nos traz quando nos fala das bodas, do casamento. Porque o casamento é um símbolo de união para toda a vida. Que representa aqui a nossa união com Deus. A nossa escolha de querer estar com Deus. E para nós estarmos com Deus, algo tem que acontecer dentro de nós. Porque Deus é imaterial. Nós só vamos encontrá-lo, como o Rui falou hoje na palestra, dentro do nosso coração.
Para isso, nós temos que aprender a sentir em harmonia com a sua lei. Aprender a amar-nos verdadeiramente. E isto é tão universal que Kardec enuncia no Evangelho segundo o Espiritismo a máxima: fora da caridade, do amor, não há salvação. Ele não disse fora do Espiritismo não há salvação. Ele não disse fora do cristianismo não há salvação. Não. Fora da caridade não há salvação. Para nos dizer o quê? Não importa o que é que nós somos. Somos espíritas, somos judeus, somos muçulmanos, somos hindus, somos católicos, somos protestantes, se não somos nada. Não importa. O que importa é, nós já somos capazes de amar? Quanto é que nós somos capazes de amar? Como é que nós somos capazes de amar? Porque quando nós formos capazes de amar realmente, a vida será muito mais leve. Mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das tribulações, tudo será muito mais leve. Porque nós seremos capazes de suportar sacrifícios por amor. Então tudo é mais simples, tudo é mais tranquilo. Nós sentir-nos-emos amados também, amados pelo Criador. E portanto saberemos que tudo o que acontece está sob a supervisão divina, mesmo quando é desagradável. E saberemos que onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com o Criador através do amor ao próximo. Então, esta é a mensagem que o Evangelho nos traz e que a doutrina espírita recupera para nos relembrar que o caminho para fora das nossas dificuldades, para fora da dor e do sofrimento, é só um, que é o caminho do amor. E que este caminho é para todos, é universal. E portanto que isto nos sirva para que nós ampliemos, alonguemos os nossos braços para incluir todos aqueles que Deus coloca na nossa vida. Reconheçamos que nós podemos ter entendimentos diferentes da vida, mas no fundo nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma circunstância, estamos todos a aprender, estamos todos a procurar fazer o nosso melhor e que tudo ficará mais fácil no dia em que nós formos capazes de dar as mãos e enfrentarmos as dificuldades juntos. Então, que Jesus nos abençoe e continue a inspirar-nos para que nós, a pouco e pouco, aprendamos a cumprir aquela última orientação que Ele deixa aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz.